E aí pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Esse vai ser um vídeo no improviso do Inspira no Flow, tá? Não era pra ele estar vindo aqui agora, mas ontem aconteceram algumas situações, eu fiquei extremamente chateada e por acaso já tinha tempo que eu não abria o livro do Diário Estoico, que vocês sabem que eu gosto muito, e abri, portanto, na data de ontem, né, que foi dia 24 de março. Como eu falei, nem era pra eu estar gravando aqui, a iluminação não tá, né, preparada, eu já vou entrar pra aula da pós agora, mas eu queria parar, sabe, pra não deixar passar esse momento, porque realmente foi algo assim que eu tinha falado sobre o vídeo, né, que eu gravei depois da entrevista pra TVE, eu tinha usado uma questão para trabalhar nesse vídeo já no dia 23, né, sobre a questão de humanidade, né, e como que as pessoas às vezes estão perdendo o caráter humano e a gente depois, diante de tudo que acontece, depois a gente tem que parar pra ficar ensinando ética. Se você não assistiu esse vídeo, assista sobre o ECA Digital, tá? Lá eu trouxe algumas filosofias em relação a isso tudo. E aí, assim, por ventura, no dia seguinte aconteceu, né, que foi ontem, aconteceu uma situação que foi, assim, um tratamento desumano ali, foi um tratamento muito infeliz que eu tive. E aí eu fiquei muito chateada, eu fiquei arrasada ontem. E aí abri de noite, assim, depois eu tava mais calma e eu comecei a pensar, cara, é sobre isso, né, isso é mais um sinal, o que essa situação tá querendo trazer, e eu fui refletindo, falei, cara, é isso, né, eu preciso continuar insistindo nesse ponto, na questão de humanidade, de valor, de virtude, etc. E aí abro no dia 24 e vou ler pra vocês aqui, tá, uma, entre aspas, primeiro, como vocês já estão acostumados, né, primeiro tem uma citação, depois vem o livro falando sobre. E aí, epíteto aqui falando, entre aspas. O título é A Filosofia em Tudo. Aí vem, aspas. Come como um ser humano, bebe como um ser humano, veste-te, casa-te, tem filhos, torna-te ativo politicamente, sofre ofensas, sê paciente com o irmão, pai, filho, vizinho ou companheiro teimoso. Mostra-nos essas coisas para que possamos ver se tu realmente aprendeste com os filósofos. E aí vem a reflexão do livro. Plutarco, um biógrafo romano admirador dos estoicos, só iniciou seu estudo dos grandes da literatura romana tarde na vida. Mas, como narra na biografia de Demóstenes, ficou surpreso com a rapidez com que absorveu tudo. Ele escreveu, entre aspas, não foram bem as palavras que me levaram a uma plena compreensão dos eventos, uma vez que, de algum modo, a experiência pessoal que eu já possuía me permitiu acompanhar de perto o significado delas. É isso que Epíteto quer dizer sobre o estudo da filosofia. Estude sim, mas vá viver sua vida também. Essa é a única maneira de você, de fato, compreender o que significa tudo isso. E mais importante, somente pela observação das suas ações e escolhas ao longo do tempo será possível verificar se você levou a sério algum dos ensinamentos. Esteja ciente disso tudo hoje, quando estiver a caminho do trabalho, indo para o encontro, decidindo em quem votar, telefonando para seus pais à noite, cumprimentando seu vizinho, dando uma gorjeta para o integrador, dizendo boa noite para alguém que você ama. Tudo isso é filosofia. Tudo isso é a experiência que dá sentido às palavras. E é isso, eu não vou me alongar, porque eu não quero falar exatamente sobre o que rolou ontem. Mas é isso, tudo isso é a experiência que dá sentido às palavras. Muitas vezes a gente tem coisas que a gente sabe, obviamente, ao longo da vida eu fui passando por várias situações, né? Não foi só agora. Mas várias questões vão formando a nossa maneira, né? Vão moldando, mais que formando, vão moldando a nossa forma de pensar, de refletir, de ver as coisas. E a teoria, né? A gente vai se apossando daquela teoria e vez ou outra vem situações práticas para lembrar a gente sobre o caminho, tipo, continua nesse caminho, tá lembrando desse caminho? Isso é mais importante do que você tá pensando às vezes que é. Olha aqui que eu vou te mostrar aqui. E aí vem a vida e traz algum ensinamento para mostrar pra gente que a gente precisa pensar sobre algumas coisas.